Deus fechou a boca do narcisista. C.S. Lewis. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter o poder de sugar toda a sua energia, manipular suas emoções e fazer você questionar sua própria realidade? Existe algo profundamente perturbador quando nos deparamos com indivíduos que usam palavras como armas, que distorcem a verdade e que parecem se alimentar do sofrimento alheio. Mas e se eu te dissesse que existe um momento em que até mesmo a boca mais venenosa, a língua mais afiada, o coração mais manipulador simplesmente silencia? O narcisismo não é apenas uma característica de personalidade irritante. É uma força espiritual destrutiva que ataca diretamente a identidade e o propósito que Deus plantou em você. Quando alguém sistematicamente desvaloriza suas conquistas, questiona seus sentimentos, distorce suas palavras e faz você se sentir pequeno, não estamos falando apenas de um conflito interpessoal. Estamos diante de uma batalha espiritual onde sua alma é o campo de guerra. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo Veterano, nos oferece uma perspectiva reveladora sobre como as forças do mal operam através de pessoas que escolhem o caminho da manipulação e do controle. Lewis escreve: a humildade não consiste em pensar menos de si mesmo, mas em pensar menos em si mesmo. O narcisista faz exatamente o oposto. Ele está obcecado consigo mesmo e usa outros como espelhos para refletir sua suposta grandeza. Mas aqui está a verdade transformadora que precisa ecoar em sua alma. Deus não é surdo aos clamores dos oprimidos. Ele não ignora as lágrimas derramadas em silêncio, os gritos abafados pela manipulação, nem a dor que você carregou sozinho, pensando que ninguém entendia. O Senhor dos Exércitos tem um histórico impressionante de fechar a boca daqueles que usam palavras para destruir seus filhos. A palavra nos ensina em Salmos 37, 14 e 15. Os ímpios puxam da espada e armam o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os que são retos no seu andar. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Perceba a justiça divina em ação. As próprias armas que eles usam para atacar se voltam contra eles. Quando você está sendo alvo de abuso narcisista, pode parecer que essa pessoa tem poder ilimitado sobre suas emoções, seus pensamentos e até mesmo sua percepção da realidade. Eles parecem sempre ter a última palavra, sempre conseguem te fazer sentir culpado, sempre encontram uma maneira de virar a situação a seu favor. Mas isso é apenas uma ilusão que Deus está prestes a quebrar de forma definitiva em sua vida. O problema é que muitas vezes confundimos paciência divina com indiferença divina. Pensamos que, porque Deus não agiu imediatamente, Ele não vai agir. Mas a verdade é que Deus está preparando algo muito maior do que uma simples intervenção. Ele está orquestrando uma libertação completa que vai não apenas silenciar o seu opressor, mas também restaurar completamente tudo o que foi roubado de você. A questão central que precisa ser respondida hoje é: você está pronto para testemunhar o poder de Deus se manifestando de forma sobrenatural em sua situação? Porque quando o Todo-Poderoso decide fechar a boca de um narcisista, não é apenas um momento de silêncio, é uma demonstração de sua glória, uma declaração de sua justiça e uma confirmação de que você é profundamente amado e protegido por Ele. O narcisismo é uma epidemia silenciosa que devasta famílias, destrói relacionamentos e deixa cicatrizes profundas na alma de suas vítimas.
Mas hoje, você vai descobrir que essa não é apenas uma batalha psicológica. É uma guerra espiritual onde Deus já garantiu sua vitória. A única pergunta que resta é: você vai se posicionar no lado vencedor e permitir que Ele manifeste seu poder em sua vida? Para entender verdadeiramente como Deus fecha a boca do narcisista, precisamos primeiro reconhecer as táticas diabólicas que essas pessoas usam para manter controle sobre suas vítimas. O abusador narcisista não é simplesmente alguém com um ego inflado. Ele é um estrategista emocional que usa técnicas específicas para quebrar a resistência espiritual e psicológica de suas vítimas. A primeira manifestação é o que chamamos de bombardeio de amor, seguido de desvalorização sistemática. Eles começam te tratando como se você fosse a pessoa mais especial do mundo, fazendo você se sentir único, compreendido e amado de uma forma que nunca experimentou antes. Mas essa fase é apenas o anzol. Uma vez que você está emocionalmente dependente dessa validação, eles começam a retirá-la gradualmente, fazendo você questionar se você mudou ou se fez algo errado. Vemos esse padrão claramente na história bíblica de Absalão, filho do rei Davi. Segundo Samuel 15, 2, 6, nos mostra como ele usava charme e manipulação para roubar o coração do povo. E levantava-se Absalão pela manhã e punha-se à banda do caminho da porta. E a todo homem que tinha demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão e dizia: "De que cidade és tu?" E dizendo ele: "De uma das tribos de Israel é teu servo." Então lhe dizia Absalão: "Olha, os teus negócios são bons e retos, mas não tens quem te ouça da parte do rei." Absalão estava criando uma narrativa onde ele era a solução para todos os problemas, enquanto desacreditava a autoridade legítima de seu pai. O segundo padrão é a distorção da realidade, conhecida psicologicamente como gaslighting. Eles fazem você questionar suas próprias percepções, memórias e sentimentos. Frases como "isso nunca aconteceu", "você está imaginando coisas" ou "você é muito sensível" se tornam armas constantes para minar sua confiança em sua própria experiência. Eles reescrevem a história dos eventos para sempre saírem como vítimas ou heróis, nunca como os agressores que realmente são. Na história bíblica, vemos isso claramente no comportamento da rainha Jezabel. 1 Reis 21. Nos mostra como ela manipulou toda uma situação para conseguir a vinha de Nabote. Ela forjou cartas, subornou falsas testemunhas e orquestrou um assassinato, mas fez tudo isso se parecer com justiça. Jezabel era mestre em distorcer a realidade para servir seus propósitos narcisistas. O terceiro padrão é o isolamento sistemático. Narcisistas sabem que sua maior ameaça são as vozes externas que podem ajudar suas vítimas a enxergar a verdade. Por isso, eles gradualmente criam conflitos entre você e seus amigos, família e outros sistemas de apoio. Eles fazem isso através de mentiras sutis, criando drama desnecessário ou simplesmente exigindo tanto de seu tempo e energia que você não tem mais recursos para manter outros relacionamentos. C.S. Lewis, em O Problema da Dor, observa que Deus sussurra conosco em nossos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita conosco em nossas dores. O isolamento criado pelo narcisista é uma tentativa de abafar até mesmo esses gritos divinos, deixando a vítima completamente dependente da versão distorcida da realidade que o abusador oferece. O quarto padrão é a projeção e culpabilização. Tudo que o narcisista faz de errado, de alguma forma se torna culpa sua.
Se ele mente, é porque você o fez sentir que não podia confiar em você com a verdade. Se ele trai, é porque você não estava sendo um parceiro adequado. Se ele explode em raiva, é porque você o provocou. Essa transferência constante de responsabilidade deixa a vítima em um estado perpétuo de confusão e autoquestionamento. Vemos esse padrão claramente quando Saul tentava matar Davi. 1 Samuel 18:10, 11 nos mostra Saul arremessando uma lança contra Davi, mas depois, no versículo 29, lemos que Saul temeu ainda mais a Davi, e Saul foi inimigo de Davi todos os dias. Saul transformou Davi, que estava apenas servindo fielmente, no culpado por seus próprios sentimentos de inadequação e ciúme. O quinto e mais devastador padrão é a triangulação. Usar terceiros para criar ciúme, competição e insegurança. Eles podem falar constantemente sobre um ex-parceiro perfeito, comparar você desfavoravelmente com outras pessoas, ou até mesmo flertear abertamente com outros para manter você em um estado de ansiedade e competição constante. Mas aqui está a verdade poderosa que o inimigo não quer que você saiba. Cada uma dessas táticas tem uma data de validade. Deus não permitirá que seus filhos sejam oprimidos indefinidamente. Ele está documentando cada lágrima, cada humilhação, cada noite que você passou, questionando sua própria sanidade. E quando chegar a hora, e essa hora está mais próxima do que você imagina, ele vai agir de uma forma tão poderosa e definitiva que nem você, nem seu opressor jamais duvidaram novamente de quem realmente está no controle. A solução espiritual para o problema do abuso narcisista não está em métodos humanos de confronto ou manipulação reversa. Está em entender e aplicar os princípios eternos que Jesus Cristo estabeleceu para lidar com opressores e abusadores. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos um padrão claro de como ele lidava com aqueles que usavam posição, poder e palavras para oprimir outros. Jesus demonstrou autoridade espiritual de uma forma que deixava os narcisistas de seu tempo completamente desarmados. Em Mateus 22, 15 e 22, quando os fariseus tentaram pegá-lo em uma armadilha verbal sobre o pagamento de impostos, Jesus não apenas escapou da armadilha, ele a transformou em um momento de ensino que expôs a hipocrisia deles. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com uma única frase, Jesus fechou a boca deles e ainda demonstrou sabedoria divina. O primeiro princípio que Jesus nos ensina é a importância de não reagir no mesmo nível do agressor. Em Mateus 5,39 ele diz: Mas eu vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso não significa ser passivo diante do abuso. Significa operar de uma dimensão espiritual superior, onde você não permite que o comportamento tóxico do outro determine suas reações. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, explica isso perfeitamente. O orgulho é essencialmente competitivo, é competitivo por sua própria natureza, enquanto os outros vícios são apenas competitivos por acaso. O orgulho não obtém prazer de ter algo, apenas de ter mais do que o próximo. O narcisista opera do reino do orgulho competitivo, mas você pode escolher operar do reino do amor sobrenatural, onde sua identidade não depende de estar certo ou de vencer discussões. O segundo princípio é o poder da verdade falada com autoridade espiritual. Jesus nunca precisava gritar, argumentar ou se defender excessivamente. Quando ele falava a verdade, ela carregava peso sobrenatural. João 8,32 nos promete:
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa libertação não vem apenas de conhecer fatos, vem de conhecer verdade revelada pelo Espírito Santo, que tem poder para quebrar fortalezas mentais e espirituais. Quando você aprende a falar verdade ungida pelo Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. As mentiras começam a perder poder, as manipulações falham e a realidade distorcida que o narcisista criou ao seu redor começa a desmoronar. Isso não acontece através de confrontos carnais, mas através da autoridade espiritual que vem de alguém que conhece quem é em Cristo. O terceiro princípio é o discernimento de espíritos. 1 João 4:1 nos orienta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. O abuso narcisista não é apenas um problema de personalidade. Há forças espirituais malignas por trás dessas manifestações. Efésios 6:12 deixa isso claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você entende que está lutando contra principados e potestades, você para de tentar vencer a batalha com armas carnais e começa a usar armas espirituais. 2 Coríntios 10:4 nos assegura: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Oração, jejum, declaração da palavra de Deus e autoridade em nome de Jesus se tornam suas principais ferramentas. O quarto princípio é a importância de estabelecer limites bíblicos. Jesus estabeleceu limites claros com aqueles que tentavam manipulá-lo. Quando sua própria mãe e irmãos vieram buscá-lo durante seu ministério, ele não permitiu que relacionamentos familiares desviassem sua atenção do propósito divino. Mateus 12:48-50. E ele, respondendo ao que lhe dizia isto, disse: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Limites bíblicos não são muros de rejeição, são cercas de proteção que permitem relacionamentos saudáveis enquanto impedem comportamentos destrutivos. Você pode amar alguém à distância, você pode orar por alguém sem se submeter ao abuso. Você pode desejar a salvação de alguém sem ser o alvo de sua hostilidade espiritual. O quinto e mais poderoso princípio é entender o tempo de Deus para a justiça. Eclesiastes 3:1 nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para suportar, um tempo para orar, um tempo para se afastar e um tempo para Deus agir sobrenaturalmente. C.S. Lewis, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nos dá uma imagem poderosa através de Aslão, o grande leão que representa Cristo. Há momentos em que Aslão parece ausente, momentos em que parece derrotado, mas quando chega sua hora de agir, toda a terra treme. Seu rugido não apenas anuncia sua presença, ele quebra feitiços, derruba muros e restaura a ordem divina. Quando você aplica esses 5 princípios em sua vida, algo supernatural começa a acontecer. Você para de ser apenas uma vítima, reagindo ao abuso, e se torna um filho de Deus, exercendo autoridade espiritual. O narcisista, que antes parecia ter poder ilimitado sobre suas emoções e pensamentos, de repente se encontra lidando com alguém que não pode ser manipulado, porque sua identidade não está baseada na aprovação humana, mas na aprovação divina.
Viver essa verdade sobre o poder de Deus para silenciar narcisistas nos dias de hoje requer estratégias práticas que combinam sabedoria espiritual com ações concretas. Não basta apenas orar e esperar. Você precisa cooperar com o processo de libertação que Deus está operando em sua vida através de decisões conscientemente alinhadas com sua vontade. A primeira aplicação prática é estabelecer o que chamamos de protocolo do silêncio estratégico. Provérbios 26:4 nos orienta: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não sejas semelhante a ele. Isso significa que você não precisa explicar, justificar ou defender cada ação sua para alguém que usa suas palavras como munição contra você. Quando um narcisista tenta te provocar para uma discussão, seu silêncio não é passividade, é sabedoria. Praticamente, isso significa não atender ligações em momentos de irritação, não responder mensagens carregadas de acusações imediatamente e aprender a frase poderosa: vou pensar sobre isso e te respondo depois. Essa simples frase quebra o ciclo de reação imediata que o narcisista busca e te dá tempo para orar e buscar direcionamento divino. A segunda aplicação é documentar padrões de comportamento abusivo. Deus é um Deus de ordem e justiça, e Ele valoriza evidências. Mateus 18:16 estabelece o princípio: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Manter registro de incidentes, datas, testemunhas e padrões não é falta de fé, é sabedoria prática. Use um diário privado, aplicativos de notas com data e hora, ou até mesmo gravações quando legal. Isso não é para usar como arma contra a pessoa, mas para ter clareza sobre o que realmente está acontecendo quando o gaslighting tentar distorcer sua percepção da realidade. Muitas vezes, Deus usa essas evidências para abrir portas de libertação legal, profissional ou familiar. A terceira aplicação prática é construir sua rede de apoio espiritual. Eclesiastes 4:12 nos ensina: e se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isolamento é a arma favorita do narcisista. Então, quebrar esse isolamento é essencial para sua libertação. Procure um grupo de apoio cristão, seja presencial ou online. Encontre um conselheiro bíblico que entenda abuso narcisista. Identifique pelo menos 3 pessoas em sua vida que podem orar por você regularmente e com quem você pode ser transparente sobre sua situação. Não é sobre expor a pessoa publicamente, é sobre quebrar o segredo e a vergonha que mantém você preso. A quarta estratégia é desenvolver o que chamamos de identidade blindada. Sua identidade deve estar tão firmemente estabelecida em quem Deus diz que você é que nenhuma palavra manipulativa possa abalar seus fundamentos. Isaías 54:17 promete: toda ferramenta que se formar contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Praticamente, isso significa começar cada dia declarando sua identidade em Cristo. Sou amado por Deus, sou aceito em Cristo, sou mais que vencedor, tenho a mente de Cristo. Quando essas verdades estão firmemente plantadas em seu coração, as mentiras do narcisista simplesmente não encontram terreno fértil para crescer. A quinta aplicação é aprender a arte da confrontação bíblica quando necessária. Há momentos em que Deus vai te chamar para falar verdade com amor, mas com firmeza absoluta. Efésios 4:15 nos orienta:
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E isso não significa ser agressivo ou vingativo, mas significa não aceitar comportamentos inaceitáveis. Frases como, isso não é aceitável, não vou continuar essa conversa se você continuar gritando, ou seu comportamento não condiz com o que você diz acreditar, podem ser necessárias. O tom deve ser calmo, mas a firmeza deve ser inabalável. Um erro comum que muitos cristãos cometem é confundir perdão com tolerância ao abuso contínuo. Perdoar significa liberar a amargura de seu coração, mas não significa se submeter a padrões repetitivos de abuso. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, mas isso não significa que ele se colocou em situações onde poderia ser crucificado repetidamente. Outro erro comum é tentar salvar ou consertar o narcisista através de amor incondicional e paciência infinita. Embora devamos orar pela salvação e transformação de todos, não somos chamados a ser alvos perpétuos de abuso na esperança de que nossa tolerância vai produzir mudança. Mudança genuína vem através do arrependimento e do encontro pessoal com Jesus Cristo, não através de sua capacidade de absorver tratamento abusivo. O terceiro erro é espiritualizar a situação de forma que você se sinta culpado por estabelecer limites ou buscar ajuda prática. Frases como, se você realmente tivesse fé, suportaria isso, ou Deus está te testando através dessa pessoa, podem ser usadas pelo próprio abusador ou por cristãos bem-intencionados, mas mal informados. Deus nunca usa abuso para nos refinar. Ele usa desafios, sim, mas dentro de contextos amorosos e construtivos. Lembre-se, 2 Timóteo 1,7 declara, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando você vive essas verdades práticas em sua vida diária, você não está apenas se protegendo, você está cooperando com o plano de Deus para a sua libertação e permitindo que Ele demonstre seu poder através de sua situação transformada. Chegamos ao momento mais poderoso de nossa reflexão, onde as verdades espirituais encontram a realidade prática de sua vida. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está fazendo algo profundo em seu coração. Talvez você tenha reconhecido padrões em sua própria vida, talvez tenha sentido esperança renascendo em sua alma, ou talvez tenha percebido que não está sozinho nessa batalha que tem travado em silêncio. Quero te dizer algo que precisa ecoar em cada fibra do seu ser. O poder que silenciou os demônios, que fechou a boca dos leões na cova de Daniel, que fez os inimigos de Davi fugirem de diante dele. Esse mesmo poder está operando em sua vida neste exato momento. Você não está pedindo demais ao clamar por libertação. Você não está sendo fraco ao buscar ajuda. Você não está sendo pouco cristão ao estabelecer limites. Você está sendo obediente ao chamado de Deus para viver em liberdade. O Senhor tem visto cada lágrima que você derramou em segredo. Ele tem ouvido cada oração sussurrada quando você pensou que não aguentaria mais um dia. Ele tem sentido a dor que você carregou quando outros disseram que você deveria apenas perdoar e esquecer. Seu coração não está quebrado diante de um Deus indiferente. Está sendo curado diante de um Pai que ama você com amor incondicional e eterno. C.S. Lewis, em A Força da Religião, nos lembra que você não tem alma, você é uma alma, você tem um corpo. O que isso significa para você hoje?
Significa que os ataques contra sua identidade, sua autoestima e sua esperança são ataques contra algo eterno e precioso aos olhos de Deus. Ele não vai permitir que isso continue indefinidamente. Há um momento na vida de todo cristão em que Deus diz, basta. Esse momento pode chegar através de uma mudança supernatural de circunstâncias, através de portas que se abrem para nova fase de vida, através de pessoas que se levantam para te defender, ou através de uma transformação interna tão profunda que você simplesmente não consegue mais aceitar tratamento indigno. Para alguns de vocês, esse momento está acontecendo agora, enquanto estas palavras penetram em seu coração. Para outros, está muito próximo, tão próximo que você pode senti-lo no espírito. E para aqueles que ainda estão no meio da tempestade, quero que saibam que sua libertação não está atrasada. Está sendo preparada com perfeição divina. Lembre-se da história de José. Ele passou anos na prisão, aparentemente esquecido, aparentemente derrotado. Mas Gênesis 41:14 nos diz: então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. A palavra logo é significativa. Quando chegou o tempo de Deus, a libertação de José foi instantânea e completa. Não apenas saiu da prisão, mas foi elevado ao segundo posto no Egito em um único dia. Sua história pode parecer diferente da de José, mas o Deus que orquestrou a libertação dele é o mesmo que está orquestrando a sua. Talvez você não seja elevado a governador do Egito, mas você será restaurado à posição de honra e dignidade que sempre foi seu direito como filho de Deus. Isaías 61:3 promete que ele te dará atavio em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar do espírito angustiado. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma promessa específica de restauração completa. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, hoje eu escolho acreditar que Tu és maior que qualquer situação que estou enfrentando. Eu declaro que as palavras que foram usadas para me ferir perdem seu poder sobre minha vida. Eu decreto que toda boca que se levantou contra mim em julgamento injusto seja fechada pelo teu poder. Restaura minha identidade, renova minha esperança e manifesta tua glória através da minha libertação. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te encorajar a uma ação específica. Se esta reflexão tocou seu coração, não guarde isso para si mesmo. Comente aqui embaixo o que mais te marcou nessa mensagem. Se você já viveu algo semelhante, compartilhe sua vitória para encorajar outros que ainda estão lutando. Se você ainda está na batalha, peça oração. Esta comunidade vai interceder por você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, compartilhe este vídeo. Às vezes, somos instrumentos de Deus para levar esperança a alguém que está desesperando. E se essa mensagem está fazendo diferença em sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações. Não é apenas sobre números. É sobre construir uma comunidade de pessoas que estão caminhando em direção à liberdade total em Cristo. Juntos somos mais fortes. Juntos vencemos. O melhor da sua vida não ficou no passado, antes que essa pessoa aparecesse para roubar sua paz. O melhor da sua vida está começando agora, quando você entende quem você realmente é e o poder que você carrega como filho do Altíssimo. Deus não apenas vai fechar a boca do seu opressor, Ele vai usar sua história de libertação para libertar outros que estão passando pelo que você passou. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.